Você já viu uma criança autista acordar assustada, gritando, sem reconhecer o ambiente e depois entrar em crise? Isso pode ser mais comum do que se imagina. Hoje eu quero falar sobre um tema delicado: os sonhos que desencadeiam crises em autistas. Se você não me conhece, eu sou a Viviane, estou nesse canal Entre Nós e o Autismo, mãe de um autista não verbal, e aqui eu falo sobre maternidade atípica, autismo infantil, desenvolvimento infantil, de forma natural, de mãe para mãe. Então já sabe, se inscreve se não for inscrita e se curte meu vídeo para que o YouTube entregue ele para mais pessoas. Bom, para começar, para muitas famílias, o sono deveria ser um momento de descanso, mas em algumas casas, principalmente onde há uma criança autista, a madrugada pode virar um campo de batalha. Pesadelos, sonhos intensos ou sensações confusas ao acordar pode gerar uma crise de desregulação emocional. E por que isso acontece? Falando pelo lado da neurociência. O cérebro autista processa o mundo de forma diferente. Isso também vale para o sono e os sonhos. Sonhos podem ser vividos de forma mais intensa, real e confusa. Ao acordar, a criança pode não entender o que foi sonho e o que é realidade. E essa confusão pode gerar medo, sensação de perigo ou até mesmo dor emocional. Quando o cérebro sente que está sob ameaça, mesmo que simbólica, ela ativa mecanismos de defesa. E é aí que a crise pode começar. Eu estou gravando esse vídeo um dia depois de ter acontecido isso com o meu filho. Que nem eu falei pra vocês, aqui eu falo de coisas da minha vivência. E eu achei legal trazer esse tema porque é uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele estava dormindo e quando foi 3 da manhã, ele acordou chorando, muito assustado. Ele começou, do choro e do assustado, ele começou a bater a mão dele na parede. E quando eu cheguei perto para poder acalmar ele, ele tentou me bater, não bateu, mas ele tentou. E aí eu fiquei pensando nisso. Aí na hora eu fiquei assustada porque eu tentava acalmar e eu não conseguia acalmar ele. E aí eu pensei que podia ter sido alguma coisa relacionada ao sonho. E sonhos podem ser bem confusos. Eu sou uma pessoa que sonho muito. Então assim, eu tenho sonhos como se fossem filmes. Então eu tenho um sonho muito vívido. Então muitas vezes eu, que sou uma pessoa adulta, não sou neurodivergente, eu às vezes confundo um pouco os sonhos. Parece que foi tão vívido que parece que foi real aquilo que aconteceu. Então assim, eu fiquei imaginando na cabeça dele o que ele deve ter sonhado que deixou tão assustado. Então na hora o que eu pensei? Eu não posso tocar nele, porque ele estava resistindo ao toque. Então toda vez que eu tentava tocar, ele tentava se afastar, então a forma de tentar se afastar era querendo me bater. Então eu vi que não era uma boa forma de acalmar ele. Então, como eu faço com as crises aqui em casa, eu deixo ele sempre ter um tempo pra ele. E aí eu fico de olho pra ele não se machucar. Então o que eu fiz? Eu lembrei do vídeo que eu tenho aqui no canal, inclusive eu vou deixar no card. Esse vídeo é um vídeo de um som calmante, que é justamente pra crises. Então eu deixei ele tava no cantinho da minha cama. Eu liguei o celular, coloquei no vídeo, o vídeo virado assim pra não ter luz, e ficou tocando a musiquinha do vídeo, né, o som do vídeo, e aí aos poucos ele foi se acalmando. Então conforme ele foi se acalmando com o som, ele foi já chegando mais próximo de mim, foi deixando eu segurar na mão dele, eu consegui dar um pouquinho de água pra ele. Então assim, o som ajudou muito, porque parece que é incrível. Se você não usou ele ainda, você está perdendo tempo, porque realmente ele funciona. E eu tô dizendo isso de experiência mesmo, ele funciona. Então assim, foi uma forma que eu achei pra ele se acalmar. E deu certo, né? Então como eu disse, algumas crianças vão acordar chorando ou gritando. Então outras vão bater em si mesmo, que aconteceu com o Pedro, correm ou podem correr pela casa, ou tentam se esconder. Há quem fique paralisado, confuso, com dificuldade de falar, para aqueles autistas que falam.
Nem sempre a criança consegue explicar o que sentiu ou o que sonhou, e isso pode aumentar ainda mais essa frustração, porque ele passou por uma coisa que ele não consegue explicar o que foi, né? E o que eu diria para vocês neste momento? Usar técnicas de acolhimento. Então a primeira coisa é acolher ele. Então você vai, se a criança fala, você evita as perguntas no início. Dê o tempo para que a criança volte para a realidade com segurança. Então, se precisar, baixa a luz, coloca uma luzinha, oferece água, abrace quando ela permitir, não tenta forçar o abraço, né? Uma manta pesada, uma música, como eu falei que eu coloquei a música pro Pedro, ou até um objeto que ele goste muito pode ajudar. Depois que passa essa crise, é bom você anotar e identificar padrão, porque se isso acontece muito, é bom a gente investigar. Nem sempre dá para evitar, mas algumas ações podem ajudar. Então, eu já falei aqui no canal sobre criar uma rotina do sono. Evita estímulos intensos antes de dormir. Usa recursos como histórias calmas, meditação infantil ou até uma aromaterapia. Isso também ajuda bastante. Mesmo que você não acredite, tenta. Depois você vem aqui e me fala se deu certo. E se esses casos são muito frequentes, é bom conversar com o neuropediatra ou a terapeuta da criança, porque tem que ver essa intensidade dos sonhos. Em alguns casos é necessário investigar com mais profundidade. O mundo dos sonhos ele pode ser um mistério, então ainda mais para quem vive no espectro. Com amor e paciência e informação, conseguimos ajudar nossos filhos a atravessar até as noites mais difíceis. Se você já passou por isso, compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Vamos criar essa rede de apoio e acolhimento que eu sempre falo aqui pra vocês. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte o vídeo e se inscreve no canal. A sua curtida ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras mães. Porque toda semana eu trago temas reais sobre autismo e maternidade, como foi o caso de hoje. Aconteceu comigo ontem e na hora eu pensei, vou gravar um vídeo, porque isso pode estar acontecendo com outras mães também. E é legal a gente compartilhar esse aprendizado, né? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Te vejo nos comentários, um beijo e até o próximo vídeo.